Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula aqui eu quero conversar com vocês, quero mostrar para vocês como que a gente pode organizar a casa, organizar o nosso código-fonte e deixar a coisa muito mais clara, muito mais simples, muito mais inteligente da gente depois ministrar uma pequena alteração ou uma grande alteração no nosso projeto. Então eu quero mostrar como a gente pode deixar o código muito mais bonito, muito mais fácil de a gente fazer as nossas devidas manutenções do futuro, muito mais claro também, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar essa técnica no Horse, tá? Fazendo essa organização no código-fonte do Horse. Isso não é exclusivo do Horse, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês não é algo exclusivo dessa ferramenta, desse framework. Você pode usar essa organização, esse jeito de programar em qualquer aplicação, seja VCL, desktop, web, mobile, enfim. Você pode utilizar essa técnica em qualquer uma das plataformas, em qualquer tipo de software que você utilizar no dia a dia, tá? Então, o objetivo principal aqui, central, é a gente conseguir organizar mais facilmente as nossas codificações e tornar o negócio mais realmente organizado, mais fácil de entender, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou mostrar um slide, ó, vou colocar aqui para vocês. Quando a gente sempre que a gente vai para uma multicamadas, né, trabalhar aí com multicamadas, N-Tire, eu falo bastante aqui, né, a sua aplicação cliente, ela é uma aplicação view, é uma aplicação que vai enxergar e, na verdade, vai mostrar os seus dados, né, ela vai exibir os dados para o seu usuário final, tá, e aí pode ser uma aplicação web, desktop, pode ser uma aplicação mobile e etc. E aí eu sempre falo para vocês, olha, crie uma camada, né, de acesso a dados através de um servidor de aplicações, né? O seu servidor de aplicações que vai conversar com os dados, que vai conversar com o banco de dados, e ele que vai efetuar os processos de select, de insert, de update, etc, né? E eu falo bastante disso já há muitos anos, muito tempo já que eu falo isso. Sou defensor aí de separação em camadas na sua aplicação. Fica mais organizado o código, a gente tem aí uma série de vantagens, encapsulamento, segurança, escalabilidade, enfim, né? Só que aí o que acontece? A gente consegue ainda deixar mais organizado do que essas três camadas, né? Aplicação, cliente-servidor, aliás, banco de dados, né, e aplicação servidora de aplicações, tá? Então a gente consegue deixar ainda mais organizado para que fique mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui, eu vou trazer para você o que eu quero mostrar nessa palestra. Então aqui, ó, a gente vai criar, né, a minha aplicação cliente, tá à esquerda, ela vai solicitar a aplicação servidora, né, o servidor de aplicações, ela vai solicitar aí uma informação, um request, ela vai solicitar para inserir um dado no banco, ela vai fazer um request ali com alguma operação, um get, um put, um put, um delete. E dentro desse servidor de aplicações, o que vai acontecer? Eu vou ter uma camada ali, um controller. Esse controller ele vai ter acesso a uma outra camada que é a nossa camada DAO. E a camada DAO é que realmente quem vai fazer o acesso a dado, quem efetivamente vai fazer o acesso a dado, ok? Então é importantíssimo que a gente faça essa separação também no nosso servidor, porque a gente deixa o código mais bonito, mais limpo, mais organizado, ok? Então como é que funciona o fluxo, né? A aplicação cliente pede para o servidor de aplicações, ele tem a camada controller, ela vai fazer o intermédio aí entre o DPR, vamos dizer assim, e a nossa camada DAO, e a camada DAO que faz o acesso ao banco de dados, faz toda a parte das instruções SQL para poder trazer os dados, ou para poder inserir, ou deletar um arquivo, né, um registro do banco de dados, tá? E depois ela devolve esse resultado para o controller vai devolver para a aplicação servidora, né? E a aplicação servidora, evidentemente, vai devolver um resultado aí para quem está fazendo o request, tá? E aí entre a camada DAO e o banco de dados ainda tem duas units que eu coloquei ali, chamada connection e dataset. Essas duas units são as que eu uso para fazer
a criação da minha conexão em runtime, em tempo de execução. Então eu crio um FD connection em tempo de execução, eu crio um dataset em tempo de execução para cada nova requisição. Tá? Então eu crio, faço o que eu preciso, destruo, devolvo os resultados para que a aplicação servidora devolva também esses resultados para a aplicação cliente. Tá? Então a gente vai escrever aqui ó, o controller, a camada DAO. Essas duas aqui já tenho prontas, eu vou só mostrar para vocês, tá? E aí a gente vai ver como é que a gente organiza esse código aí, tá? Então, ó, eu já estou aqui com uma aplicação cliente console criada, tá? Eu vou lá no diretório dela, vou fazer a instalação do que a gente precisa lá, né? Que é o boss e também o horse, tá? Então eu vou chegar aqui, vou abrir um CMD, certo? Vou lá dentro da nossa pastinha, vou abrir um pouquinho aqui. Então vamos lá, cd, essa pasta, tá aí mesmo. Ó, legal, eu já criei uma pasta chamada DAO e uma pasta chamada infra, tá? Aqui, ó, eu vou dar um boss init. Ó, vai instalar aí o boss pra gente. Beleza. E vou dar um boss install horse. Vai instalar para nós. Eu já vou instalar aqui também o Johnson, né? Aí. Vou instalar o compression. Eu vou colocar aqui, vou lá na página, né? Para que você que não sabe, eu sei que a grande maioria de quem está aqui já deve saber, mas vamos lá. Vou colocar aqui GitHub, pessoal aí do hash load, ok, horse. Vou colocar aqui só o de compressão, tem um outro nome ali diferente, né? Cadê aqui? Compression. O Johnson já foi. Vou pegar aqui, ó, horse compression. É esse framework aqui, esse middleware que a gente vai fazer a instalação. Horse compression. Então, vou instalar o compression pra gente. Ok. Beleza, embora a gente não vá usar, né? Vou dar um novo aqui. Certo? Instalamos aqui o que a gente precisa. Vamos lá terminar nosso evento, nosso projetinho. Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou apagar isso daqui. Ok. Vou colocar aqui horse. Certo? Aí eu posso fazer aqui meu thorse ponto use compression use Johnson e tá aí, certo? Vou dar um thorse.listen na porta 9000. Beleza. Ok? Ctrl F9 aqui. Tá cheio de coisa aberta aqui. Deixa eu colocar pro lado. Certo? Esqueci de colocar a unit aqui do horse.compression. Então a gente tem aí um servidor rodando já, tá? Beleza. Vamos colocar aqui Johnson. Aí, beleza. Compilado, tá? E aí a gente vai escrever as nossas rotas aqui, né? Horse.
ponto get rec do tipo thehorse, ponto thehorse request, né? Res do tipo thehorse response e o next do tipo tproc. Correto? Tá tranquilo aqui, né? Eu vou colocar aqui minha rota, vou colocar aqui ping res.send e aqui eu vou colocar o meu pong, tá? Vou colocar pong get e vou colocar aqui os demais, né? Aqui, ó, barra. Isso aqui é o que a gente está acostumado, né? Então, digamos que a gente tem aí várias rotas, né? Vou colocar o post. Vou colocar mais o put e o delete. Então, vamos lá. Put e delete. Certo? Put. Beleza. Então, aqui a gente tem basicamente aí uma rota, 4 verbos, né? Então tá aí a nossa aplicação rodando como servidor aí, né? E se a gente for no Postman, eu vou ter aqui as opções, né? http localhost 9000 ping verbo get vai responder pra gente lá pong get. Mandamos um post, tem que devolver pong post, put post e delete post, pong delete, tá? Básico, né? Tranquilo, sem nenhum problema, tá? Agora imagina o seguinte, que esse é um projeto grande, né? É um projeto grande onde a gente tem aí cada um dessas rotas, pode ser aí o meu visitas, pode ser o meu checklist, pode ser um cliente, pode ser quem mais? Pode ser N entidades, N rotas aí, né? E obviamente a gente não vai deixar isso tudo no DPR da aplicação. Isso aqui vai ficar gigante, né? Se tiver um ERP aí, se tiver uma aplicação um pouquinho maior, né? Você vai ter uma série de rotas para várias entidades diferentes, para várias coleções diferentes dentro do seu projeto, tá? Então não é uma boa prática você espalhar essas informações, essas codificações aqui. Até mesmo porque, se eu for criar, por exemplo, um acesso a banco de dados, como é que eu vou criar? Eu vou fazer aqui a criação de um data model. Esse data model, digamos que eu tivesse aqui, né? Eu teria que criar o data model aqui, por exemplo, tdm, né? Eu teria que dar um try finally aqui, teria que vir aqui dm.free ou free and new, né? Free and new do meu DM, né? Tô criando um serviço aí, e aí eu tenho que colocar dm igual tdm.create new, tá? E aí eu teria que vir aqui, né, file new, order, criar o data model, fisicamente aqui, né, criar o data model, certo? Salvar ele aqui, ó, vou salvar ele lá na minha unit padrão ali, na raiz, né, o ntdm, salvo, e aí dentro desse cara eu colocaria ali o meu fd connection, ó, fd connection, conecto ele no meu banco de dados, eu teria que colocar, por exemplo, no mínimo uma query aí para poder acessar os dados, né, fazer o select, eu
Eu vou ter que colocar também um wait cursor. Estou falando de Fireduck, né? O wait cursor, vou ter que colocar um driver físico do Firebird aqui, nesse meu caso, tá? Driver físico do Firebird. Vou colocar um Instance Storage Bin. Enfim, eu tenho que colocar todos esses componentes aqui. E para cada query, né, eu vou ter que colocar talvez uma query aqui, uma FD Query para clientes, uma FD Query para consultar estoque, enfim. Isso aqui começa a se tornar um projeto grande e com muito componente na tela, né? Não é uma prática legal aí, então é interessante a gente melhorar isso. E cada vez que eu faço uma criação, eu teria que vir aqui, né? Vai colocar, já tem um uso IDM aqui, ó. Colocar o nome dele aqui, ó. Name dele, tem que vir aqui. Ctrl F9, eu acho que ele já vai compilar. E aí, ó, tá vendo? Uma coisa importante, a gente está trabalhando com um projeto console aqui, né? Então, se eu for um projeto console e for aqui em Project Options, você vai notar, né? Se você nunca fez aí um projeto console dentro do Delphi, você vai notar o seguinte, aqui em Forms eu não tenho Auto Create Forms, né? Então, eu tenho que ir lá e criar o form em tempo de execução, nesse caso aqui o Data Model, tem que criar, instanciar ali os controles e tal. Então, eu tenho que fazer esse controle meio que, digamos, manual aqui, via programação, fazer a criação desses caras, tá? Muitos de vocês devem estar acostumados a esse tipo de abordagem, outros não, né? Estão acostumados ali a criar o Data Model, arrastar os componentes e tal. Enfim, quando você vai ali para um servidor, né? Quando você quer algo mais performático, mais fácil de dar manutenção, algo mais organizado, você vai precisar explorar um pouco mais aí da codificação, da programação orientada a objeto também, para você instanciar algumas coisas aí. Então, é interessante a gente organizar melhor esse nosso cenário, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou separar, como eu falei, nessas camadas aqui. Vou criar uma camada controller para cada entidade do meu servidor ali, para cada entidade das minhas tabelas. Eu vou representar uma tabela com controller aqui. Então, eu vou ter um controller para visitas, eu tenho uma tabela de visitas, e vou ter um DAO para a tabela de visitas. E dentro dessa camada DAO, eu vou ter ali a instância do meu FD Connection, né? Na verdade, perdão, na verdade eu vou ter duas units que fazem isso para mim, né? Mas quem vai realmente instanciar o FD Connection, quem vai realmente instanciar o meu dataset é a minha camada DAO, ela faz o que precisa fazer, pega, coleta os dados, devolve para o controller e o controller devolve a aplicação, devolve os dados para a aplicação cliente, tá? Então vamos começar fazendo o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma unit, né, onde a gente vai fazer a criação do nosso controller. Então eu vou salvar ela aqui, ó, vou criar uma pasta chamada controllers, certo? Esse cara aqui eu vou chamar de controller.visita, tá? Vou colocar aqui no singular, ok? Essa controller.visita, a gente vai fazer aqui a parte básica dela, que é declarar algumas units que a gente vai utilizar para fazer o uso, né? A gente vai vincular essa camada aqui ao nosso DAO, tá? Eu vou colocar aqui no mínimo, os uses que eu vou precisar, tá? Primeiro use que eu vou precisar vai ser o horse, tá? Eu já vou explicar por quê. Aí eu vou colocar alguns caras básicos aqui, que são system.json, são os caras que eu vou usar. Eu gosto sempre de colocar system.strutils, system.sysutils, system.classes, tá? Toda unit que eu inicializo, tá? que eu crio, eu sempre coloco pelo menos esses 4 caras aí que eu acabei de declarar, tá? Server.connection, já vou explicar quem é esse cara. E vou colocar aqui o meu DAO.visita, que eu não tenho ele aqui ainda. Não tenho ainda, eu vou só deixar ele aqui em standby, ok? Eu vou instanciar esses caras, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Primeira providência que eu vou tomar, eu vou registrar minhas rotas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, procedure register visita. Se você quiser colocar em português,
sem problema nenhum, tá? Registrar, visita e tal. Então eu vou colocar esse primeiro cara aqui, que ele vai ser responsável por registrar as minhas rotas, tá? Beleza? Então aqui, ó, eu vou precisar usar, ó, vou pegar aqui o meu get, ó, eu vou precisar registrar minha rota, tá? Por isso que eu declarei aqui em cima a uses, né? Importei a uses horse, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, thorse, ponto, vou colocar aqui get, ok? E vou dizer o seguinte, ó, quando eu bater na rota, eu vou colocar tudo com o ping, vou colocar com visita aqui, vai, visita, tá? Quando eu bater na rota visita, ele vai ser redirecionado por um verbo interno chamado list, ok? Quando ele bater na rota visita, só que no verbo post, ele vai bater aqui no meu, vou colocar aqui, eu vou colocar um find aqui, né? Perdão, get também, só que aqui é find. Já vou explicar tudo isso, tá? Então, meu método interno find aqui. E aí eu vou fazer, vou copiar e colar aqui, ó. Então aqui vai ser o meu post e aqui vai ser o meu put. Tá? E vou colocar aqui o meu delete. Ok? Ó, então eu tô desenhando aqui todas as minhas rotas, declarando aqui. Aqui vai ser o meu insert. Vou criar um método chamado insert, que é update. E aqui eu vou criar delete, ok? Então o que eu estou dizendo? Ó, bateu nessa rota, vai para esse método aqui. Bateu nessa rota, vai para esse find. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, esses meus caras, tá? Procedure list. Nesse cara eu vou ter rec do tipo thorse request. Por isso que eu declarei ali em cima, né, o horse. Eu vou ter o meu res, que vai ser do tipo thorse response. E vou ter o meu next do tipo tproc. Ok? Beleza, né? Só replicar elas aqui. Opa. Aí, Ctrl C. Ó. Aí vou ter aqui o meu método find. Find com A, né? É duro, hein? Find. Insert. Vou ter aqui o meu update. E vou ter aqui também o meu delete. Aí, ó, beleza. Vamos fazer as organizações aqui. Então, basicamente, o que eu tenho? Bateu aqui na rota list, eu vou listar todos os registros dessa determinada tabela, tá? Bati aqui no find, eu vou listar, o find aqui tem uma característica diferente, né? Então, aqui vai ser o seguinte, ó, /ID, ok? Por quê? Imagina que eu queira trazer uma visita específica, eu quero trazer a visita número 10, né? E aí eu vou colocar ali na rota /visita /10, ele vai trazer para mim, vai redirecionar para esse cara, e esse cara vai fazer efetivamente a parte de solicitar, né, fazer o select asterisco from, né, where ID igual ao ID ali que foi recebido, né? Então esses caras aqui são as minhas rotas, tá? São os meus métodos internos, vou colocar eles aqui. E aqui a gente vai ter o que? Básico, begin e end, ok? Beleza, aqui. Legal. Então eu tenho todo mundo aqui bonitinho, ok? Então esse aqui é meu controller, ó. Esse cara não é aqui onde eu vou fazer select nem nada no banco, gente, tá? Não vou fazer select aqui no controller, tá? Eu vou fazer na camada DAO, ok? Essa é a camada que a gente vai fazer as operações. Então, o que eu vou fazer agora? Vou salvar, vou criar uma nova unit. Beleza. Eu vou criar primeiro uma unit. Vou dar um file new unit aqui, ó. Vou criar uma unit que vai servir como base para todos os meus DAOs, tá? Então, eu vou salvar aqui, ó. Salvar. Vou colocar aqui na pasta DAO. Vou chamar de DAO.base, tá? Para quem não sabe, DAO é de Data Access Object, tá? Então eu vou colocar ela aqui. O que eu vou declarar?
Vou colocar o users aqui, data.db, que eu vou precisar dela, server.connection, server.datasets e system.sysutils, tá? Beleza. Esses caras aqui são meus, tá? Não é Unity do Delphi, não. São minhas units. Eu já tenho elas prontas aqui, eu vou declarar, vou adicionar elas aqui. São 3 units que eu uso bastante, que são config, connection e dataset, tá? Eu vou explicar o que elas fazem. Vou adicionar elas no projeto. Beleza, e vou adicionar uma outra aqui que eu criei a mais também, que ela está em infra. Aqui. Beleza, então eu vou utilizar aqui, ó, falando rapidamente, né? Vou pegar aqui a minha connection. A connection é a minha classe que faz o quê? Cria o conector, cria o objeto FD Connection para que eu possa usar. Ele vai criar uma conexão para eu usar, tá? Com todas as credenciais do banco e tudo. Então eu tenho aqui um FD Connection, ó, tem uma propriedade do tipo Connection e é um FD Connection. O nome da minha classe chama Connection Data. Então, toda vez que eu criar ali, que eu quero fazer um request no banco, crio uma conexão do tipo tConnectionData, que por sua vez vai criar ali um connection do tipo tFDConnection. Tá? Eu instancio aqui também uma tDriverFB, que é o meu driver físico do Firebird. Tá? E aqui eu tenho no create, se não tiver criado esse fdConnection em memória, eu crio ele aqui, carrego o driver, seto os parâmetros. Esses set params é bem tranquilo, é só uma carga aqui do arquivo ini, né, da minha classe tserverconfig. Essa classe tserverconfig faz a leitura de um arquivo ini com o nome config.ini. Dentro desse config.ini eu tenho as credenciais do banco, database, username, password, server, porta, enfim, tudo. Se você usa um outro banco, você vai ver as credenciais básicas ali que você precisa, vai fazer a carga. Se você usa lá os componentes do arquivo zine que estão lá na pasta do Delphi, lá que já tem, né, as informações do driver do seu banco de dados, e você gosta de carregar ele, sem problema nenhum. Eu tenho meu próprio config aqui, que eu gosto de guardar as coisas no meu próprio config. Tá? Então, basicamente, o meu connection faz isso. Ele cria uma conexão, um FD Connection em memória. Tá? Aí, meu dataset, ele cria um dataset em tempo de execução. Nesse caso aqui, eu estou criando um query. Eu estou criando uma propriedade. Nessa propriedade aqui, ó, eu tenho uma classe chamada tMyQuery. Nessa classe eu tenho uma query, que é do tipo tfdQuery. Então, eu crio ela em tempo de execução. Ó. Create, crio lá o meu FD Connection, o meu query, crio o meu query, passo para ele um connection e pronto, tá tudo legalzinho, tá? Aí, ó, vamos salvar aqui, eu já tenho esses dois caras, eu tenho um config, um horse config, tá? Um server.horseconfig que vai carregar a porta, tá? As configurações do servidor, tá? Então eu tenho um arquivo config único e eu tenho classes diferentes aí para poder fazer a leitura do arquivo config. Poderia unificar isso também, sem problema nenhum, fica a seu critério, tá? E eu tenho aqui o server config, né, o método, a unit server config, que só faz a leitura dos arquivos config aqui, utilizando ini-files. Só isso, tá? Vou fechar esses caras aqui. Quem quiser saber mais depois aí, a gente deixa os contatos aí para vocês, tá? Então, ó, fechei aqui, tá beleza, tranquilo. E aí a gente vai escrever o nosso DAO, né? Vou salvar aqui, beleza. O que a gente vai precisar para a gente desenhar a nossa DAO, né? Primeira coisa, vou criar aqui um DAO base, que é igual a class, tá? Vou ter aqui um protected e vou ter um public. Ok? No public eu vou ter aqui uma propriedade, uma property format settings, interformat settings, que vai ler em fformat settings e vai guardar em fformat settings, ok? Beleza. Vou ter aqui um fformat settings. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Mas eu acho que alguns de vocês já sacaram.
ok? Isso aqui é só para dar uma ajuda aí na parte das formatações, né? T-Format Settings, ok? Aqui vai precisar de um outro unit, não, tá tudo certo. Eu vou criar aqui essa propriedade, né? Porque eu quero criar aqui um procedure set format settings. Isso aqui é só para eu modificar as pontuações, os padrões de pontuação, de traço, de data, né? São aquelas configurações na aplicação onde está rodando esse executável, né? As configurações do Windows, pontuação, vírgula, milhar, barrinha para barrinha e tracinho lá para data, enfim, todas aquelas informações, tá? Então aqui eu vou ter também um connection, já vou deixar ele pronto aqui, ó. Eu vou ter um connection, ter connection data, vai ser a minha classe, tá? Eu vou instanciar aqui dentro. E aqui no meu creator eu vou criar aqui um constructor. Aliás, esse cara aqui ele pode estar em protected também, tá? Aí, ó. E aqui eu vou criar o meu constructor, tá? Create. No meu constructor create, o que eu vou fazer? Eu vou receber aqui um connection do tipo tConnectionData, ok? Então essa é a minha classe DAO. Vou fechar um pouquinho aqui as janelas. Essa é a minha classe DAO. Vou dar um Ctrl Shift C, ok? Create. O que eu vou fazer no create aqui? Eu vou instanciar, vou receber as informações aqui, ó. fConnection. Minha variável é fConnection, né? Minha propriedade vai ser do tipo connection. Aqui, ó, vai receber connection, tá? Aqui eu vou dar um set format settings para ele configurar para mim lá bonitinho como é que vai funcionar. E o meu format settings eu vou copiar e colar aqui porque é bem tranquilo, tá? Deixa eu colocar ele, achar ele aqui, né? Aqui, ó, beleza, vou chamar ele aqui, ok? Vou colar ele aqui para vocês. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou definindo os padrões que vão ser usados por esse servidor. Como é que vai ser a data, como é que vai ser a separação de hora, do horário, né? Data longa, data curta, aliás, timer curto, timer longo, enfim, tá? Tranquilo aqui. E aí, vem a cerejinha do bolo, né? Aqui eu vou criar dois métodos, tá? Vou criar aqui o meu function new query, vou colocar aqui, ele só retorna um tMyQuery, ok? E vou ter aqui um function setSQL, que vai receber um SQL. Opa, SQL, do tipo string, tá? Para que vai servir isso aqui? Vou devolver também um tMyQuery, certo? tMyQuery. Então, eu vou chamar esses caras aqui. Eu quero fazer um select asterisk from na tabela X. Então eu vou lá, setSQL. Aí ele vai entrar, vai criar uma query nova, vai setar o valor da SQL e aí eu vou só setar se ela abre a query, se não abre a query, se põe parâmetro, enfim, tá? Eu vou colocar esses caras aqui, Ctrl Shift C. Na minha myQuery, a minha new query, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou resultar aqui, ó, result, dois pontos igual, tMyQuery, .create, certo? Result, agora eu já tenho um FD query aqui, então ponto query, que é onde está essa propriedade, ó, ponto connection, né? Uma query precisa receber um connection, então eu vou fazer que é o meu connection, ponto connection, beleza? Result.query, eu quero fechar minha query, apesar de eu ter acabado de criar, né? Vou dar um false aqui, é só para garantir realmente que não vai ter nenhum problema, né? Ó, vou pegar esse cara aqui, e aí vou dar um result.query.sql.clear, clear, certo? Clear. Então, limpei esse cara aqui, tá? A partir desse momento eu tenho uma query em tempo de execução. Aí eu vou lá no meu setSQL, o meu setSQL vai fazer o seguinte, result, dois pontos igual a new query, certo? Ele vai criar uma query pra gente, try, except, vou dar aqui um result.free, se der algum pepino aí, e vou dar um raise, tá? Raise exception, beleza? E aqui o que eu vou fazer? Simplesmente result.query, result.query,
.sql.text igual a SQL. Então, estou recebendo aqui a SQL. Pronto, essa é a minha camada DAO, tá? Se você quiser, você depois pode melhorar essa camada e ter mais coisas e tal. Então, essa é a minha camada DAO base, tá? Essa base de tudo aí para mim, certo? Agora, vamos voltar um pouquinho no controller lá, tá? Vamos voltar no controller da nossa visita e vamos ver o que a gente faz, por exemplo, no método list. Né? O que a gente faz no método list? Vamos lá ver. Olha só, aqui no método list, vou pegar ele aqui, ó. Agora eu já posso, não posso colocar ainda porque eu não criei o DAO-visita, né? O meu método list, quando eu chego aqui e eu vou fazer realmente um select. O que eu vou fazer? Vou criar aqui uma variável do tipo lcon, vou chamar de lcon, do tipo connection data. E vou criar um LDAO visita do tipo tDAO visita. Eu não tenho DAO visita ainda aqui, né? Não criei ainda, tá? Mas, ó, vou pegar aqui, vou fazer um try. Aqui eu já vou colocar um L com ponto free, ou free and new também, né? Vou colocar aqui lcon do tipo tConnectionData ponto create, certo? Vou criar uma conexão. Vou colocar mais um try aqui. Aqui eu vou dar um LDAO visita ponto free. Tá? E aí eu vou colocar LDAO visita, dois pontos igual, tDAO visita, ponto create. O create aqui vai precisar de uma conexão, lcon, ok? E aí, ó, eu respondo para a aplicação cliente, lembra o seguinte, eu estou fazendo controle, eu respondo para a aplicação cliente o seguinte, res.send, eu vou colocar aqui um JSON array, tá? Ó, vou falar que eu quero retornar um JSON array. E o conteúdo dela vai ser o conteúdo do LDAO visita, ponto. E aí eu vou ter um método lá, também chamado list, vocês vão entender já. Que é quem vai fazer efetivamente o meu processo de gravação, né? De select no banco, tá? Então a gente vai criar agora o nosso DAO visita, tá? Então vamos lá. File new. Vou colocar aqui, file new order, perdão, file new unit, e aqui eu vou salvar a minha camada DAO visita, tá? Vou colocar ela aqui, DAO.visita, ok? Vou salvar, nessa DAO visita, vou declarar aqui, né, a minha receitinha de bolo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar DAO.base, certo? Data.db, data.sql team st, porque eu vou precisar, tem data em timestamp, firedac, firedac.stamp.option, eu vou declarar server.datasets, server.connection, vou colocar aqui também o meu system.json. Vou colocar o meu system.sysutils. E vou colocar um cara que não está aqui, que é o meu util.dataset.json.helper. É um class helper que eu tenho aqui. Deixa eu já ver se eu consigo copiar ele aqui. Aqui, onde que ele está? Pegar no projeto exemplo aqui. Cadê onde é que ele está? Vamos lá. Deve estar em infra. Não, deve estar em projetos, arquivos comuns, na verdade, né? Cadê ele? Só um minuto. Só um minuto que a gente acha aqui. Agenda, tal. Controllers. Aqui eu vou colocar comum. Aqui, ó. Arquivos comuns. Ctrl C. Vou colocar ele aqui, ó. Eu tenho alguns caras que eu vou usar aqui, que são o loading, o smart point e esse cara aqui que é o use datasets ali, tá? Vou colocar esses caras aqui como uses, lá no comuns.
colocar todos eles, nem vou usar todos eles aqui, mas vou colocar eles lá. Vou dar um no aqui, porque eu não sei qual que ele vai adicionar aqui, deixa eu ver. Vou adicionar de novo aqui, ó. O load eu não preciso, na verdade, né? Não vou ter loading do lado de cá, acho que ele nem foi. Vou tirar o loading daqui, que eu não preciso do loading. Esse aqui é pro mobile. Vou ver se ele entrou aqui, não entrou, né? Tá, beleza. Então eu adicionei aqui meu class helper. Vou adicionar o meu smart point, que eu acho que eu não adicionei ali. Beleza. Então, esse carinha aqui é quem vai fazer para mim a criação do JSON propriamente dito, tá? Então, vou continuar aqui, deixa eu ver se ele vai dar erro em algum lugar. Nessa confusão aí de adiciona, vamos ver aqui. Dá o visitar, não criei ainda, então vou colocar ele aqui. Que agora eu já tenho o nome reservado ali, vai ficar fácil, né? Então tem aqui, vou escrever então o meu DAO visitas, tá? Bom, muito bem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um tipo, né? Vou colocar um type aqui, criar minha classe, tDAO visita, igual a class vai herdar aqui de tDAO base, ok? Muito bom. Vou colocar um private aqui só por colocar mesmo e vou colocar aqui as minhas funções do meu public, tá? E o que eu vou ter? Function list. Se você quiser mudar o nome nesse momento aqui, tranquilo, tá? Vai devolver um tJSON array, ok? Aí eu vou colocar um function find. Esse cara vai receber um ID, a ID do tipo integer, e vai devolver um tJSON array, certo? Vou ter aqui um function insert, devolve um tJSON object. Não vai dar tempo de mostrar todos, mas eu copio e colo para vocês aqui que fica bem fácil. Update. Isso é um padrão meu aqui, se você quiser mudar os nomes, não tem problema nenhum, tá? Não precisa seguir a risca, não. Aqui eu vou ter um avalues do tipo tJSONValue. Eu devolvo aqui também um tJSON object. Ok? E por último aqui, não menos importante, o meu delete. Delete eu também preciso aqui do aid do tipo integer e devolvo um tJSON object, tá? Bom, agora aqui já dá para você entender, né, o que eu vou fazer. A camada aqui, controller, vai chamar o método list. O list vai chamar o list que está dentro do DAO, visita. E aí esse cara que vai fazer realmente o meu select no banco, tá? Então eu vou fazer só com um aqui, só com o list. E aí depois eu mostro, ficou tudo errado aqui os array, né? Não tem problema não. Acho que ficou errado, só em um ficou errado aqui, ó. JSON array aqui, ó, tá? Então aqui no list, eu vou pegar o list como sendo um método bem básico, bem simples, né? Então eu vou ter aqui uma variável de tipo nome myQuery, do tipo tMyQuery, certo? Vou dar um try aqui nela. E vou fazer o seguinte, myQuery, dois pontos igual, set SQL. E vou colocar aqui, ó, select asterisco from visita. Está no plural aqui o nome da minha tabela lá no servidor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é visitas mesmo no plural, tá? Enquanto ele acha aqui, vou colocar visitas mesmo. Acabei de ver aqui. Então, se eu coloquei essa opção, eu vou dar um myQuery query.active dois pontos igual a true, certo? Abrir a minha query. Se você tiver parâmetro, né, você vai adicionar aqui os parâmetros. Por exemplo, vou adicionar aqui params.createParam. Vou colocar aqui ft integer. Nesse caso não vamos ter, digamos que o parâmetro fosse PID, por exemplo, né? Do tipo PT input.
tá? E aí você vai colocar, né, param by name, pinput, pad, né? Aí, ponto .as integer. Tá dando um erro em algum lugar ali, eu vou corrigir já. Por isso que o Ctrl barra de espaço não tá respeitando aí. 2 pontos igual, sei lá, o ID número 1, por exemplo. Então, se fosse uma query que tem parâmetro, que é o caso do nosso find, eu vou colocar o parâmetro e vou alimentar essa informação. Não é meu caso aqui. Eu vou dar um true se myQuery.query possuir valor, ou seja, aliás, se tiver vazio, né, is empty. Se tiver vazio, a gente devolve aqui, ó, o result é 2 pontos igual, vou dar um tjson.array.create e acabou, tá? Se não, eu dou um result, 2 pontos igual, vou pegar aqui myQuery.query. Query.dataset to JSON, tá? Que vem da minha classe lá, tá? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. tdal base não tá aqui, será que eu errei o nome? Não, tá ali. Ah, aqui é uses, né? Adriano, uses ali, ó, beleza, system, que é o M, Ctrl F9, beleza. Aqui é o helper utils.dataset.json.helper, beleza. E aqui acho que só o JSON array, array, né? Então array aqui, ó, array. Acho que lá embaixo vai dar erro também. Aí, ó, beleza. Ou seja, criei toda a parte do meu primeiro fluxo. Agora, eu não vou fazer a codificação inteira, né? Porque a gente já tem bastante tempo. Mas, ó, basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Aqui, ó, eu tenho o DPR do meu projeto, tá? Então, a minha rota, imagina que isso aqui fosse tudo a rota de visitas, né? Get, post, put, delete. Isso aqui eu não preciso mais. Por quê? Porque tá declarado aqui no meu register, tá? Então, tá aqui, ó, meu register visitas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu arranco fora esse cara daqui, faz de conta que em vez de ping, né, era visitas, eu arranco fora, coloco aqui, ó, register visita. Ponto. Olha como é que vai ficar mais simples aí o nosso DPR. Aí ele vai apontar para cá, vai registrar as rotas que eu preciso, tá? E eu vou ter a rota ali, né, a minha rota de list, tá? Toda vez que bater aqui, ele bate no list. O list vai criar aqui a minha composição, aqui, meus objetos em memória, vai chamar o método list, que está no controller, e o controller vai fazer efetivamente o select no banco, tá? Vai fazer todo o trabalho de select no banco. Eu ainda faço mais uma organização, né? Eu crio uma unit para ter as minhas selects, meus inserts, todas as instruções SQL, eu não gosto de deixar também aqui em forma de comentário, em forma de string aqui dentro do meu método, tá? Então eu também tenho uma unit separada onde eu coloco essas informações. Então, o fluxo é esse daqui, ó. Vem aqui, fez o que tem que fazer, devolve um JSON. Aqui eu vou receber um JSON e esse JSON é repassado para o res, que é a resposta para o meu cliente, tá? E aí, ó, na entrada do sistema, aqui no meu server.connection, toda vez que eu dou um create, ele vai dar o set params. Cadê aqui? Eu peguei o create do outro cara ali, né? Eu dou o create, eu carrego as configurações de credenciais do meu banco de dados aqui no set params, carrego, onde é que está meu servidor banco de dados? Está em tal lugar, IP tal, e porta tal, enfim. Ele vai lá, carrega em memória, já tem uma conexão, ele faz o que tem que fazer, gera um JSON array, né, ali pelo meu class helper e acabou, galera. Tá? Então toda vez que eu for criar um novo DAO agora, eu vou só dar um file new, eu vou fazer
ele herdar, né, de TDAO base, ó, herda de TDAO base, crio aqui os meus métodos internos e pronto, tá bem separadinho aí as minhas camadas, tá? Eu vou rodar aqui, ó, para não ter erro, eu vou rodar o meu servidor, que já está aqui tudo certinho, eu vou rodar ele aqui, já está com as camadas de visita, de checklist pronta, né? Deixa eu ver se não tem nenhum erro aqui. Ó, beleza, eu tinha excluído aqui sem querer algumas units, mas está aí agora funcionando, tá? Eu vou executar ele aqui, esse é o meu servidor. O meu banco de dados, o server está rodando localhost aqui no meu equipamento, mas o banco de dados está online, está na minha VPS online, tá? Então a primeira conexão aqui ele demora um pouquinho, vou tentar aqui colocar esse meu servidor, colocar aqui como visita. Vou dar um send, vamos ver se ele vai lá, ó. Não conseguiu achar, que eu acho que eu coloquei a porta errada. Onde que ele está rodando aqui? Vamos ver. Porta 9000. Beleza. Vamos ver aqui. 9000. Acho que é visitas. Coloquei errado alguma coisa aqui. Beleza, agora sim eu tinha colocado errado ali a rota. É essa rota aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui get, verbo get, minha rota visitas aqui. Vou dar um send. Eu já trouxe aqui alguns dados, ó, mas ele está lá no servidor e está trazendo, tá? O banco de dados está na minha VPS, ó, tem alguns registros lá. Agora eu vou colocar aqui, vou pegar até no meu online, ó, pegar por aqui, porque aqui eu já tenho ele pronto, tá? Então post está aqui, ó, o post eu tô mandando o seguinte, aqui tá online, ó, tá? É o mesmo servidor, mas tá online, tá? Então aqui eu vou mandar um body com os meus dados aqui, ó, mobile day, eu vou criar aqui um registro lá no servidor, eu estou mandando um body e ele vai gerar para a gente ali no post, vai gerar para a gente uma visita nova com o nome mobile day. Então eu vou enviar, vai lá para o servidor, se eu não parei ele lá no servidor, né? Lá tá rodando uma porta 9005, eu acho que tá parado lá, eu acho que eu derrubei lá para fazer algum teste. Vamos ver se ele vai, se ele tá online mesmo lá. Olha, agora sim, tava fora do ar o meu servidor do lado na VPS, na online, mas ó, tá aqui, ó, 9005, tá recebendo os meus requests, tá? Então, ó, eu vou mandar ele colocar mobile day número 2 aqui, send request, ele vai me devolver o ID número 100 que ele criou lá. Vou colocar aqui o número 3 também, ele vai receber para mim aí o 101. Se eu der um get agora, ó, dou um get, send, ele foi até lá, já voltou, tô aqui com 100, ó, 99, 100, 101, né? Ah, quero alterar agora um desses caras. Vou pegar aqui o número 3 e vou falar para ele o seguinte, ó, mobile day visita alterada, e aí eu vou colocar aqui no meu body o ID, vou dizer que é o ID número 101, tá? Vírgula aqui, ó. Eu optei por mandar tudo no body, pego esse cara, 102 foi alterado, tá? Vou pegar aqui um get, vou ver se ele foi alterado mesmo. Tá lá no finalzinho, ó, foi alterado, tá vendo? Quero deletar esse cara agora, quero excluir, então delete. Tem esse cara, aí eu optei por mandar aqui o delete direto no body aqui, ó. Vou colocar 102. Ok. Beleza. Ele vai deletar lá, vou colocar o get de novo. 102 não tem que ter. Aí, ó, 100, 101, 102 foi excluído, tá? Então, eu tenho toda essa organização no meu código-fonte. Então, para fechar, ó, eu tenho aqui o meu DAO visitas, eu tenho o meu DAO checklist, né? Então, para cada uma das minhas operações, eu tenho aqui um DAO só para aquela entidade. Eu tenho aqui o list, falei aí do find, o find colocando aqui o ID, eu tenho aqui o insert, que eu recebo o JSON,
leio esse JSON, executo lá dou um exec.sql no banco, mesma coisa para update, mesma coisa para delete aqui, ó. A única coisa é que no update e no delete eu verifico antes se aquele objeto existe, né? Se aquele registro existe no banco. Se existir, eu deleto, né? Ou atualizo. Se não existir, eu devolvo um 404 para a aplicação cliente dizendo, olha, não achei esse ID que você quer deletar aí não, né? E aí acabou, cara. Então eu tenho agora essa organização aqui, ó, um controller, tem uma camada DAO, tem um connection e tenho um dataset, tá? E aí eu tenho o banco de dados lá, o servidor de banco de dados na outra ponta. Então, já fica muito mais organizado, muito mais fácil de você dar manutenção no dia a dia e tenho certeza que você vai gostar bastante desse formato aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá. Valeu!